Olá, lindezas! Estamos aqui com mais um recorte de aula síncrona que demos no curso de extensão Sintaxe, o período simples na gramática tradicional, um curso que oferecemos pelo SECA UniOeste. Agora vamos ver hoje especificamente sobre adjunto adnominal. Cunha e Sintra vão dizer que é o termo de valor adjetivo que serve para especificar e delimitar o significado de um substantivo, qualquer que seja a função deste. Então é sempre adjetivo, prof? É sempre um adjetivo como classe morfológica? Não. É um artigo, é um pronome. A questão é que se esse artigo, este pronome, este numeral estiver acompanhando um substantivo, ele tem tom adjetivo. Então, vejamos. A doação de meus livros antigos abriu um baita espaço na minha prateleira cheia. Então, nós temos aqui a doação de meus livros antigos, o sujeito. Então, aqui, ele está todo ao redor de doação. A doação de meus livros antigos não é adjunto de nominal. Por quê? Doação abre esse argumento. Então, é complemento nominal. Eu não poderia só dizer a doação. Abrir um baita espaço, mas a doação de quê? Então, vocês vejam que o verbo doar, ele abre o argumento e o substantivo doação abre esse argumento. Mas dentro do complemento nominal, nós temos um outro sintagma nominal, meus livros antigos. Esses livros aqui está sendo modificado, né, que pelo meus, que vai indicar, então, esses elementos que vem antes aqui, que tem, que a gente chama de determinante, eles vão especificar o gênero e o número. É bastante comum, mas que não é da língua culta, e às vezes até na língua culta a gente acaba fazendo isso, mas é menos comum, a gente só pluraliza o determinante, o resto dos elementos, meus livros antigos, por exemplo. A gente não pluraliza, e vocês vejam que em questão informacional não é nem necessário pluralizar. Eu pluralizei o determinante e é suficiente. Para perceber que se trata de plural, só colocando o plural no determinante é suficiente. Então, aqui, livros pede esse determinante, meus, e, na verdade, não pede, a gente coloca, né? E aí, nós temos antigos que vai qualificar livros, mas veja que é uma qualificação que não é exigida, não abre esse argumento, o livro não abre esse argumento, mas eu quero dizer que é antigo. Se eu dissesse só a doação de livros, abrir o espaço na minha prateleira cheia, seria suficiente. Então, vocês vejam que antigos não é complemento nominal de livros, mas é uma característica que eu agrego, informacional que eu agrego. Então, é um adjunto adnominal. Então, os adjetivos a gente vai chamar de adjunto adnominal para diferenciar desses que vêm antes, como meus e como a gente vai dizer que é modificador. Então, tem tom de adjetivo mesmo. E os elementos que vêm antes aqui, artigo, os pronomes e numerais, a gente vai dizer que é determinante. A gente quem? A NGB? Não. A NGB diz que tudo isso que vocês estão vendo aqui, o a, o meus, o antigos, os outros elementos também da frase acima, todos são adjuntos adnominais. Só que veja, eles tratam dentro de um saco todo elementos que são muito diferentes entre si. Então, o A de artigo, ele está orbitando em torno de um substantivo. O meus também. Mas ele tem uma característica distribucional e semântica muito diferente de, por exemplo, antigos, que é o adjetivo. Por isso é muito produtivo que a gente diferencie o que é determinante e o que é modificador. E essa diferenciação está em algumas gramáticas tradicionais, mas na NGB, que simplificou muito a descrição, não está. E aqui, um baita espaço. Aqui também é um adjunto adnominal. O é um determinante. Baita, a gente vê que tem ele caracteriza, né? Então, ele tem tom de adjetivo. É um termo bem oralizado, né? A gente não vai escrever isso numa linguagem mais formal. Mas ele também é um adjetivo, um grande espaço, né? Então, esse elemento baita, ele está relacionado a espaço e o também. O que acontece geralmente, qual é a posição canônica dos elementos? O determinante vem antes
e o adjetivo vem depois. Às vezes pode acontecer de eu colocar, por exemplo, aqui, meus antigos livros. Pode ser, sem mudança de sentido. Às vezes tem mudança de sentido. Por exemplo, uma simples professora é diferente de uma professora simples. E, às vezes, tem elementos, tem alguns adjetivos que só cabem antes. Aqui não caberia dizer um espaço baita. Se eu dissesse um espaço grande, aí caberia, ou um grande espaço, tanto aqui quanto acolá. O que acontece é que semanticamente não muda, mas existe quando eu trago para antes do substantivo, quando a posição canônica dele é depois, eu dou uma ênfase para esse adjetivo. Então, discursivamente, há diferença. Semanticamente, neste caso do grande aqui, não teria diferença. No caso de professora simples e simples professora, teria também diferença semântica, porque uma coisa diz uma coisa, outra coisa diz outra coisa. Então, aqui nós temos um exemplo de um adjetivo que vem sempre antes, é posição fixa, antes. Outro exemplo, mero, uma mera professora. Eu não vou dizer uma professora mera, não cabe. Então, há alguns adjetivos que se fixam antes do substantivo. Mas, em geral, o lugar canônico do adjetivo é após o substantivo. A minha prateleira cheia, também aqui nós temos um outro sintagma nominal, o núcleo é prateleira, aí nós temos o a, determinante, minha, outro determinante, e cheia, um modificador. Todos eles adjuntos adnominais, então, que estão em torno desse substantivo. Aí eu tirei todos os adjetivos, vejam, a doação de meus livros abriu um espaço na minha prateleira. Beleza, sintaticamente coube. Eu tirei o adjetivo, perdi informação, mas sintaticamente eu tenho uma frase possível, ou seja, para a frase se construir sintática e semanticamente como completa, eu posso tirar esse adjunto adnominal modificador. Vamos ver agora se eu tirar os determinantes. Doação de livros abriu espaço em prateleira. Vejam que não é uma frase que a gente usa. A gente precisa dos determinantes, nem todos, mas muitos deles a gente precisa para ter uma frase completa. Nem todos, por exemplo, antes de nome, nós aqui do Sul usamos muito a Alcione, da Alcione, do João, o João. Lá mais para o Nordeste, por exemplo, há o pagamento desse artigo e não tem problema, ele é possível a gente não usar também. Então, neste caso aí, ele seria bem mais dispensável do que, por exemplo, em prateleira aqui, que teria que ter na prateleira. Por exemplo, poderia ter tirado minha, mas o a, eu precisaria de um determinante aqui. E esse determinante depois do em ali seria o artigo, né? Ou poderia ser o pronome nessa prateleira, por exemplo. Então, vocês veem que é dispensável, vírgula, depende. Alguns são mais dispensáveis do que outros.